Voltemos então à colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que você tem achado? Tem achado interessante? É bonito o assunto, não é? É engraçado, meus diletos, é importante que eu fale isso agora a vocês. Em razão de toda essa péssima educação, péssima, horrorosa educação que nós temos no Brasil, a educação do Brasil é uma das piores do planeta, né, em razão da potencialidade que o país teria para ser um dos grandes países do mundo. Eu fico horrorizado. O ensino de língua portuguesa no Brasil é horroroso. É do mais baixo nível possível. Que, vocês sabem, não é culpa dos professores, naturalmente, apenas, né, de nós professores, ou também das escolas. É um sistema pernicioso, horroroso. E muita gente não tem acesso a isso aqui. Então eu fico pensando naquelas pessoas que, mesmo tendo passado pelos melhores colégios daqui de Brasília, de Goiânia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, viram assim, e aí pessoal, vamos lá galera, vamos lá, vamos estudar aqui, vai cair no vestibular, não sei o que, aquela coisa toda, bababá. Puxa vida, em concurso continua do mesmo jeito, e aí ninguém sabe nada, é aquela coisa assim que chega a doer, assim, você fica, meu Deus, para onde é que nós vamos, assim, com um país horroroso desse em termos de educação? Então, vamos fazer as coisas direito, aqui de maneira correta. Neste bloco nós já vamos concluir o aspecto teórico e para o aspecto prático, olhando especificamente as petições e verificando se ocorre equívoco ou não em relação à colocação dos pronomes. Você vai sair daqui um expert em colocação pronominal. É outro nível, você vai arrebentar, é muito lindo, mil vezes, é muito lindo. Avante, vamos lá. Locuções verbais e tempos compostos. O que é uma locução verbal? O que é um tempo composto, para nós diferenciarmos? Vamos lá então. Quando pensamos em locuções verbais, em Portugal, a locução verbal é sempre formada por um verbo auxiliar, mais um infinitivo. Verbo auxiliar mais um infinitivo. Exemplo, vou cantar, dizem os portugueses, vou cantar, dizemos nós brasileiros. Isso aqui é uma locução verbal. Verbo ir mais o verbo principal, e esse verbo principal está no infinitivo. Agora vamos lá. Como é que se dá ou que se dão as locuções verbais no Brasil? Além do infinitivo, as locuções verbais no Brasil se dão com o verbo auxiliar mais gerúndio. Repito, verbo auxiliar mais gerúndio. Por exemplo, estou cantando. Estou cantando. Quando eu digo estou cantando, esse verbo auxiliar mais o gerúndio se estabelece aqui como locução verbal. Vocês entenderam? Locução verbal. Então, as locuções verbais, nesse caso específico, o verbo auxiliar mais gerúndio, estão altamente na inteireza delas. Repito, verbo auxiliar mais infinitivo, locução verbal. Verbo auxiliar mais gerúndio, também locução verbal. Agora, qual a diferença de uma locução verbal e de um tempo composto? Os dois têm a estrutura muito parecida, mas o tempo composto ele é formado necessariamente por verbo auxiliar mais particípio. Repito, verbo auxiliar mais particípio. Qual é o verbo auxiliar? O tempo composto facilita isso. Ter ou haver, mais o particípio. Então, por exemplo, protocolizado. Lembrando que o particípio termina em ado, ido. Então, se é ter ou haver, eu posso perfeitamente pensar o seguinte, no caso do tempo composto. Eu tinha, olha que lindo, eu tinha protocolizado. Eu havia protocolizado. Isso é um tempo composto. Ó. Tinha protocolizado, terei protocolizado, haverei protocolizado, eu tenho protocolizado, eu hei protocolizado, sim, é estranho, mas eu hei protocolizado. Possível, completamente possível. Já na locução verbal, eu vou protocolizar, eu estou protocolizando, é absolutamente diferente na condição de existência. Está vendo? São esses detalhes que eu falo, muita gente tem assim, uma dificuldade muito grande nisso, eu fico às vezes horrorizado de como no Brasil há uma dificuldade tão grande assim, mas tão grande assim, de entender esta lógica
que está aqui. Tá? Então, tenho protocolizado, tinha protocolizado, havia protocolizado, tudo isso está de acordo com o padrão formal da última flor do lácio, com o padrão formal da língua portuguesa. Tudo bem em relação a isso, meus diletíssimos colegas? Como é que nós estamos aí? Tudo bem? Ok, então como é que funciona a colocação pronominal nestes casos? Como é que eu aplico o pronome pessoal do caso oblíquo átono em relação ao tempo composto? Atenção, o pronome oblíquo átono virá depois do verbo auxiliar em relação ao tempo composto. Como assim, professor? Tenho-lhe dado. Vamos relembrar? Tenho dado. Vamos falar de acordo com o português jurídico, clássico. Tenho dado. Há algum fator de próclise aqui? Resposta: não, não há. Então, se não há fator de próclise, tenho dado. Daí, o lhe virá após o verbo, mas com hífen, viu? Não é tenho lhe dado, assim, ó, tenho lhe dado. Isso aqui é muito comum na língua falada, oral, mas na língua culta, em modalidade escrita, o ideal é que não se use assim, ó, é com hífen. Tenho-lhe dado. Não há fator de próclise. Se não há fator de próclise, há ênclise, mas ênclise em relação ao verbo auxiliar. Cuidado, cuidado. Não existe ênclise depois do particípio. No tempo composto, não existe ênclise depois do particípio. Eu não posso falar tenho dado-lhe. Tenho dado-lhe coisíssima nenhuma. Isso é muito perigoso, isso é horrível, horrível. Ah, mas por que não pode, depois que vem aqui? Por uma questão de tradição linguística. Né? A tradição linguística não admite essa estrutura. E a questão é fonética também. Mas vamos imaginar que há fator de próclise. Há uma palavra atrativa. Fator de próclise obrigatório. Ocorreu lá uma palavra, esta palavra atraiu o pronome para antes do verbo. Então vamos imaginar o seguinte: não me haviam convidado para o Conselho Nacional. Veja, ó, haviam convidado. Então, este não atrai o pronome para antes do verbo. Como ele atrai, este não que está aqui, o me é atraído, havia convidado é o tempo composto. E se ele é o tempo composto, há que se falar aqui na próclise, em próclise. Então, não me haviam convidado, mais uma vez, haviam convidado tempo composto, não atrai o pronome para antes do verbo, o me, próclise. Como é que nós estamos, senhores? Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma objeção? Bonito demais isso aqui, meus caros. Isso aqui é lindo. Tenho-lhe dado atenção, repito, tenho-lhe dado atenção. Este lhe que está aqui é um oblíquo átono. Ele vem depois do verbo auxiliar, depois não me haviam convidado. Este não atrai o pronome pessoal do caso oblíquo átono. E aí, se houver fator de próclise, é próclise. Então, é fácil perceber, fácil perceber. Há um fator de próclise, há um fator de próclise. Então é próclise. Não há fator de próclise. Não, não. Então é ênclise. Mas ênclise em relação ao primeiro verbo. Pelo amor de Deus, não coloque dado-lhe, como muita gente faz. E aí, meu Deus, é um quiprocó, uma coisa terrível, 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 terrível. Pena de morte. Não dá. Agora vamos lá. Aplicação do pronome oblíquo átono com tempo composto. Lembre-se, tempo composto, verbo auxiliar mais infinitivo e gerúndio. Então vamos verificar como é que surge no chamado tempo composto. Atenção, atenção, 1000 vezes atenção. Se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ocorrerá a mesóclise. Vocês sabem disso, ó. Haver-me-iam convidado. Olha aqui, fácil, né? Tranquilo? Fala, professor, mas aí continua no tempo composto? Continua mesmo. Eu coloquei uma letra C aqui, ó, exatamente para pensar na mesóclise. Então, atenção, nós não entramos ainda na locução verbal. Então, atenção, haver-me-iam, para quem não entender. Mundo jurídico, haver-me-iam. Ah, não entendi não. Gente, vem aqui. Como não entendeu? Eu falei sobre mesóclise. Haver-me-iam. Iam-me haver-me convidado. Iam haver-me convidado. Haver-me-iam. Ter-se-iam colaborado. Ter-se-iam. Haver-me-iam. Observar-se-iam.
Sim ou não, meus caros? Isso é futuro do pretérito, e futuro do pretérito é fator de mesóclise. Então, eu coloquei aqui um futuro do pretérito no próprio tempo composto. Opa, olha como é que nós estamos entrando na linguagem jurídica. Deixa eu falar, alguns têm tendência ao direito, outros não têm. E aí, às vezes, querem mudar o direito. Eu não gosto disso, mas espera um pouco, você entrou nisso. Os princípios já existiam. Você pode melhorá-los. Mas, por favor, não por falta de conhecimento, não tente criticá-los. É lamentável. Então, observe. Haver-me-iam convidado. Mesóclise. Uma discussão. Mas vamos imaginar que haja um fator facultativo de próclise, obrigatório de próclise. Por exemplo, aqui, ó. Não. Aí como é que seria? Me haveriam convidado. Não me haveriam convidado para o Conselho Nacional. Você pode pegar aqui, vizinho de nós, ao Supremo Tribunal Federal, aqui em Brasília. Você tem várias decisões dos ministros, ilustres ministros desta corte, em que há exatamente essa lógica aqui. Não me haveriam convidado, haver-me-iam convidado. Não há fator de próclise, e o futuro do pretérito, mesóclise, ora bolas. Mas há um fator obrigatório de próclise, então é próclise. E se houvesse um fator facultativo, por exemplo, ele, eu poderia escrever haver-me-ia convidado? Ele haver-me-ia convidado? Sim, mas também eu poderia dizer, ele me haveria convidado. Por quê, professor? Porque você sabe que ele é fator facultativo de próclise. É um pronome reto. E você sabe, os pronomes retos são fatores facultativos de próclise. Muito cuidado em relação aos fatores facultativos de próclise. Cuidado, 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 cuidado. Veja, isso aqui é clássico, né? Percebe como é interessante? Como o português jurídico é um negócio clássico, como tem que entender efetivamente? Então vem aqui, vamos continuar. Senhores, pronome oblíquo com locuções verbais. De novo, pronome oblíquo com as chamadas locuções verbais. Agora sim, se houver um verbo auxiliar, mais infinitivo. Vamos ver como é que funciona. Atenção. Quando o verbo principal for constituído por um infinitivo ou um gerúndio, há uma locução verbal. Agora vamos lá. Não há palavra atrativa. O que ocorre? Interessante isso, ó. Atenção, atenção, atenção. O pronome oblíquo pode vir depois ou antes. Certo? Mas depois ou antes do que? Está aqui depois, ó. Depois do verbo auxiliar e depois do verbo principal. Se não houver fator de próclise. Professor, não entendi não. Aqui, ó. A falar-se. E não me olha com essa cara de, eu não estou entendendo. Para com isso, gente. Vem aqui. Olha aqui. Exemplo. Vem aqui. Atenção. A falar-se. Já viu essa expressão, né? Algumas vezes. A falar-se. O a, verbo auxiliar. Faça entender. Falar, verbo principal. Não há fator de próclise. Aqui não há fator de próclise. Se não há fator de próclise, eu posso perfeitamente falar a falar-se em prescrição. Mas eu poderia perfeitamente falar assim, ó, a se falar em prescrição. Os dois. Repito, a falar-se em prescrição, a se falar em prescrição. Os dois são absoluta e rigorosamente possíveis. A falar-se em prescrição, a se falar em prescrição. Os dois. Completa e absolutamente possível. Por quê? Porque como não há fator de próclise, o pronome pode estar após o verbo auxiliar ou pode estar após o verbo principal. Se fosse tempo composto, não poderia, né? Que pode a falar-se em prescrição, a se falar em prescrição. Na letra B, observe. Vamos imaginar que há uma palavra atrativa, haja uma palavra atrativa. Aqui, uma palavra atrativa. Perfeitamente, há uma palavra atrativa.
Então, como é que eu faço? Se há uma palavra atrativa e ela impõe a obrigatoriedade, como é que eu diria? Não se há falar, é bom lembrar, ó, que a falar é locução verbal. Então, não se há falar em prescrição, certo? Olha só, que lindo. Mas também eu posso falar, não há falar-se. Nossa, professor, mas o fator é obrigatório. Mas ela pode vir depois. Olha como é que é interessante. A ênclise na locução verbal, como ela é interessante. Não se há falar em prescrição, não há falar-se em prescrição. Então, de novo, só para ratificar. Vamos imaginar que não haja fator de próclise. Não haja. A falar-se em prescrição, como você pode ver aí, a falar-se em prescrição, mas também poderia falar a se falar em prescrição. Ou seja, não há fator de próclise. Pode ser ênclise em relação à própria locução, mas pode ser ênclise em relação ao verbo auxiliar. Total e completamente possível. Professor, houve fator de próclise. O que eu tenho que fazer? Se houver fator de próclise, que é o caso aqui obrigatório, não. Não. Se há falar em prescrição, o se está antes do verbo, mas também posso perfeitamente dizer não há falar-se em prescrição. Nenhum problema em fazer qualquer deles. Nenhum. Absolutamente nenhum. Não se há falar em prescrição, não há falar-se em prescrição. Perfeita e absolutamente possíveis as duas, sem nenhum problema. Nada, 1000 vezes nada. Não se há falar em prescrição, não há falar-se em prescrição. Vocês percebem como é lindo, gente? Como é um negócio incrível, assim, a lógica da colocação pronominal, como ela dá sustentação, ela dá sustentáculo erudito, ela dá erudição para que você possa efetivamente mostrar assim, puxa, eu realmente domino a língua portuguesa, eu realmente sei o que eu estou falando. Eu sei, isso que eu acabei de falar aqui agora, na percepção de vocês acham realmente que a maioria dos juristas brasileiros sabem? Eu, sinceramente, faço assessoria, ministro aula na Escola Superior da Magistratura, na Escola Superior do Ministério Público, na Escola Superior da Advocacia, tenho um instituto de língua portuguesa especializado em redação jurídica, e o que eu percebo é que não, e os colegas percebem claramente isso, professor, realmente é um problema, grandes pessoas chegaram a cargos muito bons, mas com dificuldade em relação a isso, e às vezes muita gente está, não vou fazer porque vai passar vergonha, não sei o quê. Não, nós estamos aqui olhando olho no olho, você sabe que você é bom, mas há pessoas mas poderia ser melhor, e que há pessoas que estão no nível, meu Deus, é de dar dó. Certo? Vamos lá. Agora, chegou a hora de nós irmos aos exercícios práticos em textos jurídicos. Nós vamos estabelecer uma lógica aqui nos textos jurídicos. É um negócio belíssimo, 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 belíssimo. Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas partes de petição inicial para que nós possamos ver. Pois bem, há algum tempo, o autor vinha sofrendo alijamento societário na sociedade empresária ré pelo senhor fulano de tal. O referido sócio, que é pai do autor, diga-se de passagem, aí a pergunta se diga de passagem ou diga-se de passagem? Diga-se. Professor, por quê? Olha a vírgula. A vírgula elimina qualquer possibilidade de fator de próclise, mesmo o autor, que é facultativo, é um substantivo. Mas ao colocar a vírgula, imediatamente se elimina aqui a possibilidade de próclise. Então, que é pai do autor, vírgula, diga-se de passagem. Percebeu? Há muito tempo não prestava contas de sua administração. Ponto. Chegou-se, não é se chegou, né? Não há fator de próclise, observe, não há qualquer fator de próclise. Não houve fator de próclise? Não houve fator de próclise. Então, o que é que você tem que fazer? Ênclise. Ao ponto do próprio acesso às dependências da sociedade ter sido limitado ao autor. Tudo isso logo quando o autor passou a questionar a administração do senhor fulano de tal. Lindo, né? Isso aqui. Ponto. Valer-se desse direito, vai começar
uma estrutura linguística. Não há fator de próclise. Não há fator de próclise, ênclise. Valer-se desse direito constitucional é exatamente o que pretende o autor. Desvincular-se, veja só como é interessante, como quem fez isso aqui domina bem a questão da próclise, a utilização proclítica, desvincular-se da sociedade demandada. Então, este desvincular-se não há antes qualquer fator de próclise, ênclise, pois que não mais subsiste o afeto da sociedade que justificou a sua constituição. Desarte, como você já sabe, é um advérbio de conclusão, né? Não apenas seria inconstitucional impedir o exercício de tal direito por parte do autor, como seria igualmente contrário a todos os princípios normativos, pois, diante do acima narrado cenário de atos atentatórios ao direito do sócio do autor, coagi-lo. Veja, colocou-se aqui o quê? A vírgula. O que a vírgula é? Um elemento que retira a possibilidade da próclise, consequentemente vai ser ênclise. Coagi-lo a permanecer-se. Mais uma vez, não há fator de próclise. Ênclise, associada a um ente jurídico, que apenas lhe traz... Poxa, quem escreveu isso aqui domina bem, né? Porque veja, olha, o que é pronome relativo, veja que interessante, refere-se a ente jurídico. O apenas que está aqui é um advérbio, e esse advérbio atrai o pronome para antes do verbo. Olha, boa colocação aqui da próclise, que apenas lhe traz desconfortos e prejuízos, seria ao menos irracional, além de visto como inconstitucional. Veja, qual a percepção de vocês? Quando você estuda uma matéria como essa, e você tem consciência, veja, consciência, junto com a ciência, você sabe a matéria, você domina efetivamente a coisa, eu não sei, a impressão que me dá é de que nós nos sentimos melhores, assim, pessoas mais fortes, intelectuais realmente do direito. Não é muito ruim não saber, é muito ruim não entender mesmo o direito, não entender a língua portuguesa no direito. Então, esses elementos que envolvem a língua no mundo jurídico, para mim, são os que são mais lindos, são os mais interessantes, são os mais viáveis, digamos assim. Nossa, muito lindo isso aqui. Bastaria ao autor escorar-se no fundamento. Então, vamos lá. Escorar-se, este ser que está aqui, você se lembra? Ele é enclítico. E aí você me perguntaria, professor, é possível colocar este ser antes do verbo? O que eu diria a você? Sim. Segundo a doutrina mais recente, sim. Por quê? Porque autor, só para relembrar, é um substantivo. E o substantivo é fator facultativo de próclise. Então, se de repente você quisesse trabalhar mais a marca de oralidade no seu escritório, dissesse assim a seu estagiário, olha, por favor, coloque a próclise aqui, ó, bastaria o autor se escorar, sem nenhum problema, haveria todos os louros, digamos assim, para quem faz isso. Eu não faria, em hipótese alguma, porque, como é fator facultativo, ele nega a tradição clássica e acompanha a lógica da oralidade. O texto vai ficar muito mais parecido com um texto falado, e em alguns casos isso é bom, em alguns casos não é bom, então vai depender muito do aspecto contextual. Não, o ideal é colocá-lo em ênclise. Esse é o ideal. A resposta, ênclise, esse é o ideal, mas é possível a próclise. Ao final, efetivado seu direito a retirar-se, direito a retirar-se, nesse caso o a aqui é uma preposição, antes do verbo retirar-se, preposição não é fator de próclise, consequentemente haverá ênclise mesmo, não é a se retirar. Muita gente vai dizer convidado a se retirar, fulano foi convidado a se retirar, mas cuidado, a retirar-se, retirar-se, retirar-se. Todavia, o seu direito encontra-se. Quem usou isso aqui é clássico, né? Você percebe que direito é um substantivo. Você já pegou isso. Se direito é um substantivo, ele é um fator facultativo de próclise. Se é um fator facultativo de próclise, este se,
que você está vendo aqui, ó, é um C que vai estabelecer exatamente essa lógica possível próclise, mas ele não escolhe a próclise. Note que ele escolhe sempre a ênclise, né? Muito lindo isso aqui, muito interessante. Nesse diapasão, o direito à retirada é tratado com tamanho zelo que o Código Civil prevê, inclusive, a faculdade de exercê-lo. Preposição não é fator de próclise, o lo que está aqui tem a perspectiva enclítica, por via extrajudicial. Busca, com isso, garantir o seu uso de forma mais ampla e simplificada possível. Muito interessante. Dessarte, mais uma vez um advérbio de conclusão, dessarte, a presente demanda merece guarida para fins de garantir-se, mais uma vez, ó, preposição, verbo, não é fator de próclise. O que vai acontecer? Ênclise. Garantir-se a formalização da resolução da sociedade, assim como promover-se como, da mesma forma. Este como que está aqui não garante a perspectiva proclítica, e aí o C passa, nesse caso, a ter a natureza enclítica, assim como promover-se a apuração de haveres a que tem direito o sócio-autor. Tema que passa a ser abordado no tópico seguinte. Está bem em relação à colocação, concorda ou não? Quem está produzindo essa petição aqui, verificou, percebe-se naturalmente a grande potência em termos linguísticos, né? Vem aqui, por favor. Viu-se aliures, aqui ó, não há fator de próclise, ó, pode observar. Se não há fator de próclise, em viu-se aliures, né? Vejamos aqui o texto para que você possa observar. Viu-se aliures, notemos aqui o texto. Este C está após o viu-se, vamos ratificar aqui, o C após o viu-se, que o autor era, antes de se retirar, aqui ocorreu um problema. Notemos aqui, ó, o D vai ser a preposição, e este D que está aqui, que será a preposição, e aqui ocorreu um equívoco, né? Ele não atrai o pronome. Então, como é que teria que ser? Viu-se aliures, que o autor era, antes de se retirar, não, antes de retirar-se. Repito, antes de retirar-se, porque o D não é fator de próclise. Olha que lindo, olha aqui, está certíssimo o aspecto enclítico. O D é preposição, e este C que está aqui, ele viria para depois. Por quê? Pelas coisas que eu já falei várias vezes. Inclusive, quem escreveu já acertou várias vezes, mas aqui agora escorregou. Antes de retirar-se. Muito interessante. De participação societária da ré. Essa participação societária do demandante no capital social da sociedade demandada, representada pelas cotas de sua titularidade, constituía legítimo bem imóvel pertencente ao patrimônio do autor. Bem, nós temos aqui mais exemplos, eu quero colocar mais alguns agora no quarto momento de aula, quarto bloco desta aula de colocação pronominal, e aí então vou resolver com vocês algumas questões que envolvem a colocação pronominal, exercícios que envolvem a colocação pronominal e também, da mesma sorte, resolver algumas questões que podem ser de dúvida de vocês em relação à questão do nosso curso. Eu acho importante ratificar conceitos que envolvem todas as matérias e ver se no texto jurídico, no dia a dia, vocês têm escrito melhor, se vocês têm falado melhor em termos de relação jurídica. Já voltamos então ao último bloco para continuar aqui e fazer mais coisas. Avante, vamos lá, vamos lá, vamos lá.